Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje, nossa convidada é a professora Bia de Lima. Tudo bom, professora? Meu muito bom dia a você, doutor, professor. Muito obrigado. Giovanni, meu bom dia a todos que nos acompanham. Meu melhor título, professor. Professor, Sempre aula, é bom. Tenho aula em Mineiros, hoje nós estamos gravando aqui dia 8, tem aula na cidade de Mineiros, amanhã, 10 horas, na Escola Superior de Advocacia lá da região. Grandes amigos eu tenho em Mineiros. Professora, a senhora, desde 84, a senhora está na rede pública e a senhora passou por todas as fases do aprendizado, da transmissão de conhecimento. Quer falar um pouquinho dessa experiência? Adoro. Desde professora alfabetizadora, a professora da educação básica, em todas as etapas, ensino médio, todas as etapas, e depois tive a experiência fantástica de também ser professora no ensino superior. Fui professora do magistério, então formando outras professoras e professores. E na universidade também, professora por mais de 10 anos na UFG em Jataí, onde nós tivemos uma experiência muito bacana, formando professores em pedagogia, letras, biologia. Então nós temos uma atuação a vida inteira dedicada à educação. Então, desde a alfabetização à formação de professores. Por que tem essa mística de falar que a atividade de ensinar é sacerdócio? Eu não gosto muito. A senhora vê disso? Eu não gosto muito disso porque se utilizam disso para justificar os baixos salários. É como a esposa rainha do lar. Vem aquela coisa, eu amo a educação. E aí, como você trabalha ama, até de graça. Você pode ter o sacerdócio e aí, através do sacerdócio, não precisa pagar. Lógico que muitos sacerdócios ganham muito bem para permanecer na missão do sacerdócio. Não é doação, mas infelizmente se vê na condição os professores e professoras como se fosse uma missão e, portanto, não teria que ter boa valorização. Eu luto pela profissionalização do magistério e, como profissional da educação que eu sou, eu luto tanto por mim como por toda a nossa categoria para que a gente possa ter, de fato, uma carreira, uma profissão que honre a dedicação, a formação. Você está numa profissão que exige a maior forma de você estar qualificado continuamente. Continuamente você tem que se preparar, se atualizar, buscar mais e mais conhecimento. Não é uma outra profissão que você fala, eu atingi o topo. Na educação não tem isso. Quanto mais você aprende, quanto mais você ensina, mais você tem que aprender, mais você tem que buscar conhecimento. Então é uma fonte infindável que a gente precisa sempre estar buscando nos envolver, estar oxigenando, buscar cada vez mais ter para mais oferecer. Professora, além desse tema fantasioso do sacerdócio, que outro tipo de frases que também são mitológicas, um pouco fantasiosas, que prejudicam o entendimento da realidade do ato de ensinar? Eu amo a educação, eu sou apaixonada pela educação. Por um lado, essa forma de florear as coisas... Também distancia, romantiza. Né? Romantiza e pode ser banalizado. Eu penso que nós precisamos, mais do que nunca, fazer com que as pessoas compreendam a profissão do professor como uma forma não só de ter ali uma valorização social, mas num país capitalista como o nosso, valorização social ela é atrelada à valorização monetária. Você tem valor se você tem dinheiro. Não é pela função que você desenvolve, é pelo dinheiro que você tem. Se a sua profissão tem um retorno financeiro atrativo, logicamente que você é valorizado e respeitado nessa sociedade. Mas se você não tem, pode florear o tanto que for, que o povo, que bonitinho, é as professorinhas. Eu tenho uma preguiça desse negócio de chamar professoras e professores de professorinhas, que é uma forma de baratear, de diminuir. Antigamente era tia, né? Era tia, e hoje não. Hoje nós precisamos mais do que nunca encorpar essa profissão, dar o valor que ela precisa, mas incrível.
doutor Giovanni, incrível. Quanto mais se fala de que precisa valorizar a educação, mais na prática se retira os valores que se tem. Nós temos vivido tempos tão difíceis, tempos tão nebulosos, justamente por quê? Porque se fala muito em valorizar a educação, mas na prática cada vez menos se valoriza. Tira todos, inclusive, os direitos que nós temos. Desde 2018, 2019 para cá, nós perdemos a titularidade, que era uma forma de estimular a formação continuada, nós perdemos isso, nós perdemos a licença-prêmio, nós perdemos nossa carreira, nós perdemos a aposentadoria especial, nós perdemos e foi taxado os aposentados em 14,25% da educação, o pessoal do administrativo da educação tem os piores salários de todas as categorias do serviço público, ganham menos que o salário mínimo. Então, essas coisas não se diz. E por que não se diz? É porque continua o discurso uma coisa e a prática outra. Bia, é muito importante você trazer esses elementos, que você trouxe agora uma construção do desmerecimento e o desaparelhamento da educação. Mas me explica aqui, qual a importância? Me perdoa o telespectador e o internauta se a pergunta parecer boba, mas não é. Qual a importância da educação no setor produtivo e no progresso da nossa sociedade? Fundamental, da riqueza da nossa sociedade. Fundamental essa sua pergunta. Primeiro, que em tempos de modernidade, de tecnologia em todos os espaços, também no campo, mais do que nunca a educação se torna um instrumento não só de compreensão da vida, do conhecimento, e com isso você ir buscando socializar isso e construir, mas de desenvolvimento, de formação de postura, de principalmente construir e produzir de uma outra forma a partir do conhecimento e da ciência que se tem para você inovar e com essa inovação em espaços menores ter aumento da produção, tanto no campo quanto na cidade. Você tem que reinventar. Em tempos atuais, reinventar é tudo. Reinventar até mesmo a roda. Nós precisamos estar reinventando e se faz isso como? Se não for pela ciência, pelo conhecimento, se não for na educação. Então, a educação não pode ser vista meramente como a transmissão do conhecimento sistematizado. A educação é muito mais do que isso. A educação é a apropriação de tudo aquilo que a humanidade, ao longo dos anos, foi produzindo, reconstruindo, recriando. E você tem nas escolas, nas universidades, o caminho para ter acesso a isso. Então, quando a gente vai diminuindo as possibilidades, por que hoje a gente tem discutido tanto que nós não somos adeptos da reforma do ensino médio? É porque lá, implicitamente, está se tirando a possibilidade daqueles que estão na escola pública de poder ter um conhecimento meia boca. Mais ou menos, qualquer coisa serve. Eu não defendo isso. Se tem uma pessoa que defende escola de qualidade e escola pública de qualidade, sou eu. E é por isso que eu venho brigando há muito tempo, Giovanni, para que tenha concurso público na educação. Porque do jeito que vem sendo feito há mais de 15, 20 anos, em que vai lá, se escolhe um contrato temporário, porque ele é calado, não contrapõe a direção, ele não fala o que pensa, porque tem medo da manhã não ter mais o contrato, ele não expõe um pensamento crítico. Isso barateia a educação. Isso é péssimo. Sabe por quê? Nós precisamos instigar o senso crítico, nós precisamos tirar a mordaça do professor. Hoje, todo mundo quer amordaçar os professores, ficar cerceando, não ter o direito de liberdade de cátedra. O que é isso, Bia? Isso é o direito do professor ensinar diversos olhares, diversos pensamentos, diversas ideias, porque essa diversidade é que dá oportunidade para o aluno ter o pensamento dele. O que está se discutindo hoje muito na questão do debate sobre escola sem partido é que essa liberdade de cátedra, de pensamento, fez com que grande parte desses professores que têm garantia, professores públicos que têm garantia, eles trouxessem uma visão mais à esquerda
no espectro político e com uma determinada verdade sendo transmitida para os alunos, que não é necessariamente aquilo que a sociedade contempla como absoluto. Você concorda com isso? Como você vê essa questão? Eu acho que é o temor que a direita sempre tem quando há contestações. Liberdade de pensamento você só obtém quando você tem autonomia de estudar todas as vertentes, todas as ideias. Se não é aqui você pôr como uma verdade absoluta. E, inclusive, essa ideia de escola sem partido, que muitas pessoas abraçaram, é mesmo, não pode ter um partido. Ah, é para ser partido único? Não. Quando a gente está querendo é que não tenha a partidarização da escola. Mas tem que ter a liberdade de expor, pensar, ter senso crítico, pensamento crítico e diversidade. O aluno não fica numa posição meio inferior ao professor que está trazendo aquela ideia? Não. Ou o professor não deveria trazer de uma ideia mais plural? Por exemplo, eu me lembro que na escola, eu sou pastor também, e fiz teologia. E eu me lembro que nós estudávamos, além daquela que era daquela estrutura que eu estava aderente, também estudávamos as outras posições. No direito também acontecia isso. Nós, quando estudávamos direito, nós víamos as várias posições que haviam. Você não acha que, muitas vezes em sala de aula, as denúncias que há é que mostra-se apenas um aspecto da sociedade? Não. Aqui as pessoas ficam muito mais focadas só naquilo que elas não gostariam. Eu, por exemplo, antes de me posicionar na religião, a primeira coisa que eu fiz foi visitar todas as religiões. Eu também. Para conhecer e ver como é que eu me sentia. Qual era que eu me dava bem? Aonde eu me compreendia e compreendia Deus. Então, eu acho que na educação, mais do que nunca, nós trabalhamos todos os pensamentos. Acontece que tem pensamentos que são mais atrativos. E tem, inclusive, aqueles que geram mais igualdade, mais solidariedade, mais, inclusive, profundidade na hora de você chegar e concluir que caminho seguir. E essa diversidade de pensar e produzir ideias e conhecimentos tem que estar a serviço na escola. E o professor não pode ter medo de posicionar, não pode ter medo de expor todas as vertentes do conhecimento, porque senão você está cerceando. Não pode ter medo e não pode ser constrangido. Justamente, né? Porque é o que está acontecendo hoje. Que por isso que nós estamos chamando, não é lei, não é a escola sem partido, é lei da mordaça. Por que nós estamos falando que é lei da mordaça? Porque aí o professor está constrangido, preocupado, temeroso de ser mal compreendido por conta de estar dando todas as oportunidades de conhecimento para que o aluno possa chegar ao seu denominador comum. Outra derivação dessa discussão é o atual processo legislativo, aliás, já é lei do homeschooling, né? Que é a possibilidade de se ensinar dentro de casa. A escola, ela interfere na relação da educação familiar? Interfere e é importante que interfira. E nós precisamos de ter a escola a serviço das famílias. Sou terminantemente contra a homeschooling. Por quê? Porque a criança, ela tem que ter oportunidade de ter um olhar diverso, plural. E lá a família não dá condições para isso, da sua plenitude. Lembrando que na Idade Antiga, né, e também nas tribos, indo para algo mais remoto, sempre se entrega as crianças para uma estrutura plural, coletiva, justamente, de formação. Inclusive na Grécia era assim, e Esparta era assim. O Estado pegava o filho para dar a formação plena. E a escola vai dar a socialização que a criança precisa. Não, a família não consegue isso. Por melhor e mais completa que pudesse vir a ter uma formação familiar, ela é muito limitada, estreita e diminui a formação dessa criança ou desse adolescente. Não tem o risco de fazer uma cisão entre as convicções familiares e aquilo que o Estado impõe? Porque o grande medo é isso. Vamos supor que o Estado tenda a um socialismo, a um comunismo, né? Que é isso que está na mente da coletividade. Ou
de uma outra forma de pensar, um fascismo concentrado e etc. Esse Estado, que se transformou numa estrutura ideológica voltada a um segmento forte, não poderia criar uma cisão na cabeça do aluno entre aquilo que ele aprende em sala e os valores familiares? Claro que não. E aí está o papel da educação justamente nessa condição. A escola trabalha um conhecimento plural. A escola trabalha o conhecimento na sua ampla e construtividade ao longo da história e dos tempos, que a família não consegue oferecer isso. E aí você vai ter uma geração limitada, uma geração restrita, um pensamento exclusivista ou um pensamento perigoso. E é a escola que dá esse sentimento de pluralidade e diversidade. A socialização é fundamental em qualquer ser humano. E por melhor e mais abastada que uma família possa ter, até mesmo não só de dinheiro, mas de conhecimento, nunca, absolutamente nunca, será capaz de oferecer a amplitude, o universo de conhecimento que é possível. Então, ninguém consegue completamente colocar uma pessoa dentro daquele quadradinho, dentro da casinha, sem limites, sem janelas, sem portas. Não vai conseguir nunca. E é por isso que nós estimulamos tanto a amplitude do conhecimento para que aí sim a pessoa possa despontar, inovar, revolucionar na sua mais plenitude de forma de pensar, ser capaz de transformar esse mundo que aqui estamos. Mas nós precisamos desses instrumentos e não de cerceamento. Nós precisamos cada vez mais de espaços e não de estar limitados. Nós precisamos de oportunizar essa juventude e essa adolescência para que ela possa ser um cidadão animado, revolucionário, que respeite a vida, que respeite o próximo, que tenha princípios, que seja capaz de entender o mundo em que vive e se posicionar nesse mundo. É esse o papel da educação. Bia, a gente ouve você, dá vontade de sair correndo daqui, entrar numa sala de aula. Que bom, venha! Bia, você é preparada demais, você é muito forte. E eu tô acostumado a ver você com essa expressão toda em vários ambientes que eu já te vi, testemunhei. Me lembro, você me faz lembrar muito as professoras que eu tive, inclusive entre elas minha mãe. Ela tinha essa verve sua, né? essa tônica, esse preparo e esse compromisso. E aí me veio uma pergunta, enquanto eu estava aqui te contemplando, falar isso tudo, né? Quem é Bia de Lima? Né? Calma, porque você vai responder isso daqui a pouco, no próximo bloco. Você continua conosco, você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás, impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. De volta ao programa Controverso, nosso segundo bloco, e hoje nossa convidada, Bia de Lima. Professora Bia, quem é você? Eu sou uma professora cheia de ideais, que acredita muito em tempos melhores, em tempos mais justos. Você é de onde? Eu sou de Serranópolis e Jataí, porque eu nasci em Jataí e fui registrada em Serranópolis. Aí eu falo que eu sou das duas cidades e amo as duas e estou sempre nas duas. E lá em Jataí eu já fui vereadora 2 mandatos em Jataí, além... Foi boa a experiência? Muito boa. Sempre fui avaliada entre as 3 melhores lá em Jataí. Sua convivência com pessoas com pensamentos tão diferentes, foi tranquilo? Tranquilo, porque eu sou, como professora, eu sempre aprendi a conviver com o diferente, com quem pensa diferente a mim. Não tem problema, eu acho que democracia é isso.
E como eu defendo muito a democracia, a pluralidade, e na educação o que mais tem é. Tanto é que na minha militância como dirigente sindical, o que eu mais convivo são com pessoas que pensam diferente. Então, continua pensando. Continua a tua história, então. Então, você já está aí... Aí em Jataí eu fui professora do magistério, da universidade, fui vereadora, aí voltei para Goiânia. Aqui em Goiânia, porque eu me formei em Goiânia na Faculdade de Educação na UFG. A quem aproveito para dizer que eu amo a UFG e defendo muito uma universidade pública, gratuita para todas as pessoas para ter oportunidade de ter o que eu tive. Porque eu sou filha de lavradores. Eu sou de família muito humilde e meus pais tiraram dos braços para que eu pudesse estudar. Seu pai e sua mãe também têm essa retórica? Sim, não, de envolver assim, não, assim, muito simples, lavradores. Mais reservados? Reservados, humildes. E eu tenho da minha tia, a Eloá, Maria Eloá, que é escritora em Jataí, está com 99 anos, e diz que vai, nem que seja de cadeira de roda, vai lá votar no Lula e em mim. Ela te inspirou? Me inspira sempre. Até porque ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. E eu acho isso muito bacana, porque nós mulheres, nós precisamos deixar de ser só a recatada. Nós temos que ser um ser humano em potencial. E não precisa ser recatada e do lar, né? Não precisa, porque eu sempre fui Ninguém pede para homem ser recatado e do lar, justamente. Né? Eu tenho um filho, meu filho, o Gustavo, um cara muito bacana, está com 25 anos. O meu também. 25 anos, o Gustavo, lindo, um garoto educado, gentil, todo alternativo, né? E professora tem mania de querer fazer o filho estudar, e ele até agora eu não dei conta de pôr ele na universidade porque ele não quer, mas eu estou insistindo. Mas eu penso que a educação, e como professora, quando eu vim para cá, para Goiânia novamente, eu sempre me envolvi muito com as causas sociais. Eu sou uma pessoa extremamente envolvida com a coletividade. Eu acho que a vida não pode ser um olhar só para si mesmo. Eu acho que a vida tem que ser um olhar para o outro, para a sociedade, para quem mais precisa. E como eu sou de origem muito humilde, meus pais trabalharam demais para que eu pudesse estudar, eu converti isso numa forma de fazer com que o meu trabalho pudesse servir a outro. Meu trabalho pudesse ajudar a trazer conhecimento, formação, liberdade, autonomia, possibilidades para tantas e tantas pessoas, seja na sala de aula, seja na minha militância sindical. Bia, eu tenho lido muito material seu e visto algumas entrevistas suas, e eu percebo que já há bastante tempo você tem não só mais a tônica de educação. Eu te conheci com essa tônica forte de educação, eu te conheci como líder sindical, mas você já há bastante tempo vem falando sobre a questão do universo feminino. Interessante, porque você é uma mulher muito forte. Obrigada. E você vem de uma estrutura muito autossuficiente, mas a sua conversa não é feminista, essencialmente. Não é. Né? Como é que é essa visão do universo feminino, sobre o teu olhar, e o que é que precisa de luta? Qual é a necessidade de uma representação feminina nesse momento? Fundamental, porque mesmo no movimento sindical, que é de lá que eu venho, é ainda muito machista o movimento sindical. E mesmo assim eu venho enfrentando isso, seja na política, quando fui vereadora, eu era uma entre... Nós éramos 3 vereadoras, e eu sempre fui considerada entre os 3 melhores vereadores, porque eu não fico muito naquele campo da fragilização. Talvez por essa característica minha. Eu não fico fragilizada. Eu vou para a luta e é isso que eu estimulo tantas companheiras que estão no movimento sindical comigo, para não ficar na vibe de que eu sou de pouco choro, não sou mulher de ficar chorando. Respeito quem tem talvez um sentimento mais aflorado, mas como eu sou vinda da roça,
A vida inteira trabalhei para sobreviver, desde os meus 14 anos, e eu aprendi a sobreviver nessa vida e nesse campo, tanto no movimento sindical. Eu tenho orgulho de ser a segunda mulher a presidir a CUT. A primeira foi a professora Sandra Cabral, a segunda sou eu, que é um campo muito masculino. E o movimento sindical vem rompendo com isso, e nós precisamos também romper com isso na política. E acho que quando a gente traz essa condição, e principalmente, não apenas por ser mulher, mas mulher decidida, preparada, pronta para o desafio, pronta para debater, pronta para discutir no campo das ideias, pronta para mostrar que tudo não precisa ser a força física, a forma de se impor, que muitas vezes os homens acham que para se impor naqueles espaços é pela força física. Nós não, e principalmente eu prefiro me impor pelo raciocínio, pelo argumento, pela lógica, pelo conhecimento. A gente, em 2022, nós vivemos esse momento de que a mulher jovem, né, só uma mulher preparada, uma mulher que veio do campo, até onde eu entendo, a mulher goiana, não vou dizer de outros estados, mas aqui, a mulher goiana, ela não tem muito, que vem do campo e do trabalho operário, ela não tem muito espaço para lágrimas, né? Não tem. Não tem muito espaço. E eu nunca tive também. Não. Eu lembro essa frase da minha mãe. Uma vez, meu irmão, cheguei na minha casa, minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e à noite, como professora. Ela dava aula de manhã, à tarde e à noite. Como eu. Final de semana, corrigindo prova e trabalho. Justamente. Né? E aí, meu irmão, a minha mãe já aposentada, eu um dia encostei no colo da minha mãe, e minha mãe pegou e passou a mão no meu cabelo. Meu irmão mais velho, um beijo, Zé Carlos, te amo. Meu irmão mais velho, ele é 7 anos mais velho que eu. Passou, falou assim, não me lembro da senhora... Não me lembro de eu deitado no seu colo, a senhora passando a mão, não. Minha mãe continuou passando, porque se eu parasse para passar a mão na sua cabeça, você morria de fome. E é uma realidade muito forte, né, dessa camada. Eu te pergunto, essa mulher jovem, goiana, ela está mais preparada para esse embate de ocupar com competência esses espaços públicos, sindicais, associativos, políticos? Essa pergunta sua é muito importante, Giovanni, porque as mulheres, de fato, estão prontas para o universo que elas desejarem. Seja na política, seja no movimento sindical, seja na economia, seja em qualquer espaço, na segurança pública, lá estão. Seja em qualquer espaço, hoje as mulheres estão fazendo sua participação, com muita competência. E por quê? Porque as mulheres estão preparadas. As mulheres estão estudando mais do que os homens, pesquisas já indicam isso. Em qualquer área do conhecimento, não é mais aquele, isso aqui é conhecimento só para homem, essa profissão aqui mulher não entra. Preparo físico também, né? Também. Preparo físico, inclusive com... Tudo. E o fundamental? Inclusive do tiro, porrada e bomba, né? Mas o fundamental que nós queremos, conhecimento. Aquilo que eu te falava ainda há pouco, que nós mulheres queremos ser capazes, não de ter que precisar de ficar dando tiro, igual hoje, tudo quanto acontece aí, é bala, é tiro, é isso. Não, gente, nós precisamos de conhecimento. Quem conhece tem argumentos. Quem tem argumentos convence e conquista. Quem tem conhecimento amplia o seu universo de atuação. Quem tem conhecimento busca, revoluciona, inova, que é o que mais se precisa hoje. Isso volta naquela coisa que você disse no primeiro bloco sobre preparar nas escolas dos assentamentos, das cidades pequenas, da zona rural. Para que tenham universidade, para que tenham acesso a todas as formas de conhecimento. É fundamental. A juventude precisa de ter oportunidades. Só isso. Conhecimento e oportunidade. O que nós temos que trabalhar? Para garantir isso. Uma escola de qualidade, não importa a classe social, tem que todos terem oportunidade. E ao ter oportunidade, a gente garantir condições de ingresso nas mais diversas áreas da nossa sociedade. E nesse sentido, eu penso que política é fundamental. Por que é fundamental? Porque não tem absolutamente nada que não se resolva pela política. E por que você está vindo agora como deputada estadual? Você foi todos os cargos na área da educação.
do ensino básico, do ensino fundamental, da alfabetização de adulto também? Também. Então, do ensino básico até a alfabetização de adulto, até a faculdade. Você gostou e participa da estrutura sindical da sua categoria de professora. Conseguiu atingir o ápice, né? Porque não é só a questão do sindicato, mas a própria Central de Trabalhadores. Você foi vereadora, né? Não bastaria isso aí, não? Não dá para continuar aí, não? Para que ser deputado estadual? Eu, de fato, não tinha muito interesse em vir ser candidata, não. Mas tem uma coisa que tem nos deixado muito preocupados e chateados, que é não ter voz à educação, que é a maior categoria, e não ter voz lá na Assembleia. Não tem. Aí nós precisamos buscar outras pessoas para ser os nossos porta-vozes. E aí, nessa hora, as pessoas nem sempre têm o domínio das especificidades da educação e motivo. Que desde o ano passado, esse ano, o nosso pessoal vem falando, não, gente, é preciso dar voz à educação. É preciso ter a bancada da educação. Seja aqui, na Assembleia, seja em qualquer Câmara Municipal, seja na Câmara Federal, é preciso que a educação tenha voz, justamente para ter vez. Se você não ter voz, você não tem vez e nós estamos perdendo. O tema dessa bancada de professores é monocórdio? É só salário? Não. Nossa tarefa é muito ampla. Nós precisamos, primeiro, pensar em salário, porque isso não é porque não é sacerdócio. Não é sacerdócio. É profissão técnica aquela com resultado. Coisa assim, não, mas não é salário. É salário, sim. Nós precisamos de ter salário que valorize, porque a juventude não quer escolher as licenciaturas para estudar como opção de vida. Para atrair boas cabeças. Justamente, né? Nós não estamos tendo. Por quê? Porque não é atrativo. A juventude está procurando aonde ela vai se realizar. O cara quer comprar um carro, quer estar num bom apartamento, quer fazer uma boa viagem. Todo mundo. Quer ter um bom plano de saúde. Claro, quer ter uma vida digna. E hoje, o que tem acontecido? Os professores hoje estão tendo que fazer concurso para a rede municipal, para a rede estadual e, às vezes, dando aula nas escolas privadas. Por conta de quê? Para sobreviver. E aceitando contrato temporário. Porque é uma forma... Porque o professor não é função temporária, gente. Isso que está sendo feito ao longo dos anos é uma deteriorização da nossa carreira e da nossa profissão. Por quê? Eu menosprezo ali, eu não ofereço a oportunidade de você ter acesso numa carreira, de você planejar a sua vida a partir dessa profissão que você abraçou. E os outros temas que não salário da educação, que essa bancada de professores traria? Primeiramente, para que a gente possa ter uma escola de qualidade, você precisa ter bons profissionais nela. Você precisa de ter condições para que esses estudantes tenham acesso ao que há de mais novo e necessário na sua formação. Então, condições de trabalho é crucial. Nossa categoria está adoecida e envelhecida. É triste a realidade que eu trago para você. Envelhecida porque não se recompôs a carreira. Adoecida por conta da sobrecarga de trabalho. E aí aquele prazer de ser professor está inexistindo. Aquele prazer de dizer, eu sou professora, está morrendo. As pessoas estão ficando depressivas. Os estudantes também, viu, gente? Eu trago números aqui que nós, inclusive, estamos tão preocupados com isso que nós estamos pensando em criar uma dinâmica para fazer uma pesquisa, um estudo muito aprofundado, porque pós-pandemia, o que tem de jovens com problemas psicológicos, com problemas de retração de sentimentos, um monte de situações que está nos preocupando, inclusive de suicídio, viu? Suicídio. Nós precisamos ter um olhar mais atento para isso. Nós precisamos ter cuidado, porque a educação, então, que era e poderia ser e deve ser um campo de alegria, de envolvimento, de amizade, de coisas prazerosas, não. Está sendo um momento, talvez, muito mais de preocupações e sofrimento, tanto para os alunos quanto para os professores, que precisa haver uma pesquisa profunda pós-pandemia para a gente saber o que nós vamos fazer, como é que nós vamos virar essa página dessa situação tão triste que nós vivemos e que principalmente mostrou para a sociedade
que a educação é fundamental, que a escola é fundamental, que o professor presencial é fundamental. Então, isso nós temos que, mais do que nunca, com esse novo olhar, ter condições de fato, valorizar esses profissionais, dar as condições de trabalho para que ele não precise ter uma sobrecarga que o adoeça e que o coloque à margem do processo do ensino-aprendizagem. Então, a situação é muito difícil. Bia, nós estamos agora em 2022 num processo de escolha do chefe do Poder Executivo estadual, aqui em Goiás, e federal do Brasil. E também dos elementos que vão compor as assembleias estaduais, no caso a Alego, né, a Assembleia Legislativa de Goiás, como também o nosso Congresso Nacional. Quais são os temas que realmente deveriam estar sendo discutidos com a população para que ela possa, dentro da educação, dentro dessa questão da participação das mulheres, para que a população possa estar fazendo as suas escolhas? Mas você vai responder no próximo bloco, tá? Tá legal. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás, impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. Programa Controverso, terceiro e último bloco, professora Bia de Lima. Deixei para você a pergunta, né? Sobre o que realmente importa ser discutido no momento que nós escolhemos o chefe do governo, tanto estadual quanto federal, e também os parlamentos. Na sua concepção? Nós precisamos, nesse momento que é ímpar da nossa história, no sentido de garantir o processo democrático, garantir que o pensamento das pessoas sejam respeitados, nós mais do que nunca precisamos do governo federal e do governo estadual que se concretize o investimento que nós lutamos muito para garantir quando foi aprovado o Fundeb, o novo Fundeb, que ampliou os recursos da educação, mas que, infelizmente, ao longo dos últimos anos, a gente tem visto sucessivamente os cortes e contingenciamentos dos recursos da educação. E nós precisamos, muito pelo contrário, investir cada vez mais e melhor na educação. Então, a primeira coisa é um compromisso do candidato a governador, do candidato a presidente, de manter... Não é compromisso com a educação, que isso é muito abrangente. Objetivamente, compromisso em manter os recursos financeiros investir da educação. Aquilo que está designado na Constituição Federal e também na Constituição Estadual, a sua implementação na prática, porque não está acontecendo, nem lá, nem cá. E nós precisamos de pôr fim a esse tipo de atitude de aprova um orçamento e depois, ao longo do ano, vai se contingenciando, vai havendo cortes e, ao final, você cerceia, impossibilita a ampliação tanto da oferta com qualidade, com condições, com laboratórios, com professores remunerados, com perspectivas de ampliar a oferta e a qualidade, e isso faz um efeito devastador em todas as áreas. Não pense que cortar recursos da educação é um prejuízo só para a educação. Lê de engano. Cortar recursos da educação significa atrasar o desenvolvimento, significa impossibilitar que outras áreas possam também ser impulsionadas, porque a educação impulsiona
todas as outras áreas e segmentos, porque forma profissionais, prepara aqueles que vão estar no mercado oferecendo a inovação tão necessária em tempos atuais de modernidade, e essa modernidade ela precisa se dar não apenas na instrumentalização dos espaços, das indústrias, do comércio, mas também nós precisamos garantir que essa modernidade chegue na cabeça das pessoas, porque infelizmente nós estamos voltando à época do obscurantismo, nós estamos voltando a ter medo de expor o pensamento, estamos tendo medo de pensar diferente. Isso atrasa o desenvolvimento de qualquer sociedade. Bia, deixa eu te perguntar. Muitas vezes a pessoa que está nos assistindo, o telespectador, o internauta, ele pode pensar que talvez esse discurso seja para que tenha dinheiro na educação, para que o professor, os dirigentes escolares fiquem numa situação nababesca de conforto. O que eu imagino? Primeiro que não está, porque está um todo mundo absurdo. sofrendo. Está todo mundo sofrendo, isso é verdade. Mas o que eu acho interessante o pessoal entender é que nós estamos falando da escola pública. Sim. Porque a escola privada... E da universidade também. E da universidade também. Então, quando essa escola pública é deficitária, o ensino é deficitário e o resultado final de um trabalho deficitário é um resultado deficitário. Ou seja, o filho da pessoa que está nos assistindo agora e que votou num projeto que é contra a educação, ele entra daqui a 5, 6, 7 anos no mercado de trabalho com menor competência e menor capacidade do que aquele outro Sim. que teve recursos de estudo. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso, principalmente... Eu estou certo? Tá certo, e nós precisamos ficar atentos a isso por conta da pandemia. E ontem eu ainda conversava com professoras que têm estado preocupadas tanto quanto nós, no sentido de que esses 2 anos fora da escola, que a maioria das crianças ficaram, mesmo tendo o ensino remoto, isso diminuiu o seu desenvolvimento, o seu rendimento. Nós precisamos rever isso. Da mesma forma, hoje, com a questão da tecnologia, tudo se buscou a se fazer por EAD. O ensino oferecido à distância ampliou vertiginosamente, e eu me preocupo com isso. Por quê? Porque nem todo mundo tem as mesmas condições, tanto do ponto de vista da tecnologia, mas também da disciplina que se exige para se estudar e ter rendimento quando o ensino é à distância. Então, nós precisamos rever isso. É preciso ter um olhar mais cuidadoso sobre essas questões, sobre pena de nós irmos dando uma aliviada aqui e ali e achando que está tudo certo, que está tudo bom, sendo que às vezes não está. Eu me preocupo com isso. Bia, então você já trouxe 2 chaves importantes. Então, em relação ao presidente da República e o governador do estado, um chefe do governo que se comprometa a cumprir, não é fazer uma lei nova, Não e nem precisa. fazer um orçamento novo. Não precisa. É cumprir com as diretrizes do Fundeb, que é plurianual, né? Sim. E cumprir com a Constituição. Se mandar isso aí, a educação consegue trabalhar com o resto. Não tenho dúvida. E uma bancada também... Da educação laica. Candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal e senadores que se comprometam com a montagem de uma bancada da defesa da educação. Ok, eu queria ser um pouco doído com você agora. Eu queria que você fizesse uma avaliação do cenário político. Você é candidata, né? Não posso perder isso, e nós temos agora pouco mais de 10 minutos, menos de 10 minutos para isso. Me fala um pouco do cenário do estado de Goiás. Como que está o cenário político para a educação do estado de Goiás hoje? Muito difícil, porque se fala em valorizar aquilo que a gente conversava no primeiro bloco, mas que na hora de concretizar esse investimento na educação e nos profissionais da educação, é importante que se diga uma coisa, Giovanni. Em Goiás, nesses 4 últimos anos, se priorizou investir na infraestrutura, na reforma das escolas. O que estava precisando, não é dizer que foi ruim, não estou dizendo que foi ruim. Então esse lado foi positivo. Foi positivo, de recuperar as escolas públicas, dar a limpeza, a ideia de estar nova, bacana para receber a comunidade escolar. Isso é positivo. Foi só um CAU ou mexeram na parte elétrica? Mexeu na parte... em tudo. Ah, ótimo. Foi positivo. Ótimo.
Isso eu preciso dizer, reconhecer, e a gente está vendo isso em todas as escolas da rede estadual. Olha aí, Caiado, o sindicato está reconhecendo. Tô reconhecendo. Agora vamos ver o outro lado. Pena que, infelizmente, qual foi o custo disso? A destruição da carreira, a tirada de direitos historicamente conquistados. Nós perdemos licença-prêmio, nós perdemos quinquênio, nós perdemos carreira, taxou os aposentados. Nós vamos ter que começar da estaca zero no que tange aos profissionais da educação. Nós vamos ter que começar tudo de novo. Nós não temos carreira mais, porque achatou o piso hoje aqui, porque o Estado nunca mais aplicou o piso na carreira, só pagou para P1. Hoje, quem está no início da carreira e quem está no final já se encontra, a diferença é de R$700, um absurdo. Hoje, vou dizer um dado muito importante para você, Giovanni. Quem está começando hoje como polícia militar em Goiás, ganha muito mais do que um professor com mestrado e doutorado, que está no final da carreira. Isso mostra claramente o quanto se priorizou outra coisa. Não estou dizendo que estão ganhando bem, não. Estou dizendo que, infelizmente, hoje, a carreira do profissional da educação não existe em Goiás. Nós perdemos a gestão democrática que não fez, Caiado não fez eleição, ela loteou, o Estado de Goiás loteou as escolas para os deputados. Isso é péssimo. Como que foi feito isso? No começo, nós estávamos discutindo a escola sem partido, certo? Isso. E aqui eu digo que em Goiás, o que aconteceu foi pior, 1000 vezes pior. Lotearam as escolas em favor do deputado daquela região. Então, o diretor, para ele continuar a direção da escola, ele teve de dizer qual era o padrinho político dele ali. Olha que absurdo. Isso é a volta do coronelismo. Em tempos modernos, isso é um absurdo. Nós já tivemos eleição para diretor de escola? A vida inteira. Goiás foi o primeiro estado da União que começou a ter gestão democrática. E nós realizamos a gestão democrática até no governo anterior. Nesse governo não existiu mais a gestão democrática. E isso, mesmo estando na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mesmo estando na Lei Complementar número 26, e o projeto está lá na Assembleia há muito tempo. Esse é mais um tema para essa bancada pela educação. É preciso voltar a ter gestão democrática, voltar a ter carreira, voltar a ter perspectiva profissional, concurso público. Vai ter concurso público porque, graças a Deus, junto com o Ministério Público, nós conseguimos forçar o governo a abrir a gestão. Logicamente que faltam mais de 12 mil professores e 9 mil administrativos hoje na rede, e o concurso foi aberto para 5.050 vagas. E ainda tem a questão da qualificação, né? Porque tem uma obrigação de que tenham mestrado, pós-graduação e mestrado. Né? Não, na rede agora vai abrir para graduados, quem tem a graduação, mas depois ele pode ter perspectiva de mestre, de ser, ou se já tiver o mestrado e o doutorado, isso já é garantido. E o cenário federal para a educação? Da mesma forma, infelizmente, Goiás, que nós tínhamos uma projeção muito bacana, porque foi uma luta histórica nossa em Goiás, de ter não só a Universidade Federal, mas ter outras universidades, que nós já vimos lutando lá na gestão do presidente Lula e da presidenta Dilma. Nós conseguimos ter a Universidade Federal de Jataí e a Universidade Federal de Catalão. Porém, com o contingenciamento dos recursos, praticamente toda a dinâmica da estruturação, da ampliação, da busca de mais e mais cursos a ser oferecido para a sociedade, isso teve de ser encolhido. Isso está em stand-by justamente por conta de que, para não fechar a universidade, teve de segurar os projetos, as pesquisas, o desenvolvimento de muito mais mecanismos que só vai ganhar quem? O estado de Goiás. Bia, você citou o ex-presidente Lula. Então, eu vou fazer agora um comparativo, tá? Primeiro eu quero saber sobre Lula. O que ele deixou a desejar na educação no período de 8 anos dele? O que ele não fez? E por que a população brasileira daria, do ponto de vista da educação, se você quiser também pontuar das mulheres, e por que a população daria para ele uma oportunidade dele retornar?
Muito importante a sua pergunta, Giovanni, justamente porque o presidente Lula, depois de 500 anos de Brasil, fez o que talvez nenhum outro tinha feito para a educação. Só em institutos tecnológicos foram quase 400. Nunca ninguém fez tanto. Universidade, mais de 13, só em Goiás, 2. Nunca ninguém tinha feito tanto. E mais, nós precisamos entender que o piso da educação, aqui estou a falar, que foi algo tão fundamental que nós vimos lutando há muitos anos, foi em 2008 que nós conseguimos o tão sonhado piso para a educação. No último ano do presidente. E de lá para cá, infelizmente, o que não tem sido feito é esse governo que só nos envergonha. Esse governo, para nós da educação, 0. 5 ministros que passaram, cada qual pior do que o outro, que nos envergonhou a tal forma, e o último, pego no contrapé, trocando os benefícios em troca de ouro. Que feiura! Esse governo que só teve cortes na educação e investimento nenhum. Tudo parou nas universidades, nas escolas públicas deste país. Nada foi avante. Sem falar, logicamente, isso que eu acabei de dizer, de que o principal dirigente, autoridade da educação, que é um ministro, cada qual deles nos envergonhavam mais, tanto por conta das bobagens que diziam, inclusive contra os desvios da educação em troca de barras de ouro. Então, eu te digo sem medo de errar, nós precisamos de um presidente que tenha um olhar que o presidente Lula tem pela educação. Talvez porque ele não teve as oportunidades que na sua época deveria ter tido, de ter acesso à universidade, como foi o sonho dele, mas que agora nós teremos mais e mais investimentos. Esse é meu sentimento acerca dessa questão que está posta no Brasil hoje. No estado de Goiás, você está apoiando o Volmir, não é isso? Isso. Volmir Amado, né? Volmir Amado, reitor licenciado da PUC. Por que o Volmir ao invés do Caiado? O Caiado tem uma visão, um trabalho, ou então ao invés do Mendanha, ou ao invés de outro candidato? Eu vivo dizendo que nós precisamos de ter um professor à frente da nação. Nós perdemos a chance na época com o Haddad. O Lula tem se colocado sempre como um aprendizado e buscado se rodear de pessoas da melhor qualidade do ponto de vista de formação intelectual e tudo. E aqui em Goiás, da mesma forma. Professor Volmir Amado, que tem 20 anos à frente da PUC Goiás, conhecimento, habilidade e mais, nós precisamos converter esses conhecimentos em favor da sociedade, em favor daquele que mais precisa. Nós precisamos de ter um olhar mais cuidadoso para quem mais precisa hoje na nossa sociedade, porque, infelizmente, a fome voltou, o desemprego reina, as pessoas estão perdendo cada vez mais sua qualidade de vida em todos os aspectos, o ódio está presente em todos os cenários. Nós precisamos juntar todas as pessoas que acreditam que um Brasil do tamanho gigante que possa ter o mesmo sentimento gigante de apreço, de envolvimento, de respeito, de oferecer oportunidade para cada cidadão ou cidadã. E nós, mulheres, vamos fazer essa diferença. Nós, mulheres, com esse olhar humanizado, um olhar mais sincero, um olhar mais meigo até, nós vamos levar esse sentimento também para a política, esse sentimento de mãe que cuida, que zela, para a gente ter mais um olhar cuidadoso com o nosso povo, um olhar mais zeloso com quem mais precisa, um olhar mais de cuidado e oferecer oportunidade para a nossa juventude, para nossas crianças. É esse sentimento que nos move na política, nos move na educação e faz com que a gente possa fazer desse cenário, muitas vezes tão árido, mas um cenário de promissoras ideias, de promissoras oportunidades, de sentimento e principalmente de respeito ao próximo. Eu sou assim, eu penso a fé que eu sou uma mulher fervorosa, eu vejo a fé
como um olhar de cuidado, de zelo e de amor ao próximo. E isso tem que ser convertido também na política, para que a política não seja algo visto como sujo, como só de roubalheira, como só de pessoas espertas, cheia de raposas felpudas, mas que a gente possa ter um olhar de cuidado, de zelo, de proporcionar desenvolvimento para todas as pessoas e principalmente da classe trabalhadora. São esses os sentimentos que nos movem. Senhoras e senhores, essa garota cheia de ânimo, vigor, é Bia de Lima, professora. Que prazer ter a senhora aqui conosco. Muito obrigado. Eu que tenho muito a agradecer, doutor e professor Giovanni, por essa oportunidade de estarmos aqui trocando ideias tão bacanas e que a gente possa voltar a sonhar com política que possa servir, não apenas servir a alguns poucos, mas que possa servir a coletividade. Esses são movimentos que a gente participa, tudo em favor da coletividade, porque eu acho que é o que mais precisa hoje em dia. Em vez de olhar só para o individual, a gente olhar para a sociedade, para o coletivo, para todos, especialmente aqueles que precisam tanto. Que a esperança vença o medo? Que a esperança vença o medo, que o amor vença o ódio. Um beijo para você. Muito obrigada. E para você, permanece conosco. Você está no lugar certo.